Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre dízimas periódicas, tá? Bom, toda dízima periódica pode ser transformada para a forma fracionária. Sendo assim, toda dízima periódica é um número racional. Então, gente, toda dízima periódica eu consigo achar ela em forma de fração. E por ela ser uma fração, né, eu consegui transformá-la em fração, ela é considerada um número racional, ou seja, ela está dentro do conjunto dos números racionais. Observe, dízima periódica simples. Olha, gente, a dízima periódica simples é aquela que, após a vírgula, só apresenta o período. O período é aquele número que se repete. Tá vendo que após a vírgula aqui, só apareceu o número 2 repetindo infinitamente? Só aparece o número repetindo infinitamente. Então, ela é chamada de dízima periódica simples. Agora, dízima periódica composta. Após a vírgula, ela possui uma parte não periódica, ou seja, muitas pessoas chamam de intruso, tá? Um intruso. Repara aqui para vocês verem, olha só. 1,35, 92, 92, 92 e por aí vai. Vai repetindo infinitamente, né? O 92. Repara que após a vírgula, eu não tenho somente o período aqui é 92. Eu tenho também, olha só, esse 35 aqui, e que ele está após a vírgula e que não se repete, né, ó. Então, olha só, essa dízima aqui é chamada de dízima periódica composta, simplesmente porque ela contém um intruso, né, que é esse 35, ó. Então, o período aqui é 92, porque está repetindo infinitamente 92. O intruso é esse que está após a vírgula e não se repete, que no caso é o 35, né? Agora, olha só, transformando dízima periódica em fração. Olha só, 1,222, que é essa dízima periódica até simples que eu passei aqui em cima, ela é igual à fração 11 nonos, tá? Bom, mas como é que a gente chega, né, a essa fração aqui? Que 1,222 infinitamente, né, vai repetindo 2, período 2, é igual à fração 11 nonos. Bom, a gente tem que seguir algumas regras. Primeira regra, né, coloquei aqui letra O, o numerador. Na parte de cima da nossa fração, né, isso aqui de cima é chamado de numerador. A gente copia até o período menos o não período. E no denominador, que é a parte de baixo, né, aí eu coloquei aqui, ó, outra regrinha, né, colocamos, né, no caso chamei aqui de letra B, ó, no denominador, colocamos 9 para algarismo após a vírgula e que se repete, ou seja, vai ser 9 para cada algarismo que se repete. E colocamos o 0 para os algarismos que estão após a vírgula e não se repete. Então, vamos ver aqui um exemplo. Olha só, peguei justamente essa daqui para ver como que a gente vai chegar aqui a 11 nonos. Então, a regra fala o seguinte. Numerador, copia até o período menos o não período. Se a gente for olhar aqui, até o período, é até aqui, ó. Só que sem a vírgula. Então, vai ficar assim, ó, 12, tá vendo? Eu coloquei ali, ó, até o período 12. Menos, ó, então copiei até o período 12, menos o não período. O que é não período aqui? É o que não se repete. No caso aqui é somente 1. Então, menos 1 sobre. Agora é o denominador. Colocamos 9 para o algarismo que repete após a vírgula. Vou olhar tudo após a vírgula agora para mim colocar o denominador. 9 para quem repete e 0 para quem não repete. Bom, após a vírgula só tem o algarismo 2 que repete. Então, 9 para esse algarismo 2, tá? Continuando a resolver aqui, a parte de cima, 12 menos 1, 11. Embaixo eu copio 9. Então, 11 nonos, tá? Essa fração aqui, 11 nonos, é chamada de fração geratriz, porque é uma fração que gerou, né, que gera essa dízima periódica. Se vocês colocarem na calculadora aí 11 dividido por 9, vocês vão ver que vai gerar essa dízima periódica aqui. 1,22222 e por aí vai. Vamos ver agora um outro exemplo. Ó, agora peguei uma maior, uma mais complicadinha.
O que a regra fala? Para o numerador, copie até o período menos o não período. Vamos marcar ali até o período para a gente identificar melhor ali, né? Ó, até o período. Então, eu vou copiar até aqui, ó, nesse 97, né? Ó, então, ó, copia até o período. Então, ficou 42,6597. Ou seja, 426.597, né? Ó, é só copiar até o período. 42,65 até o período que é 97. Menos, né? Ó, aqui, ó, menos o não período. O não período, gente, é a parte que não se repete. Quem não se repete aqui, olha só, é essa daqui, ó. Então, eu coloquei o 42,65, sem vírgula, tá? Não coloca vírgula nenhum, não. Agora, no denominador, 9 para quem repete e 0 para quem não repete. Então, eu vou pôr, quem repete, eu tenho o algarismo 9 e o algarismo 7. Então, 9 para o algarismo 9 e 9 para o algarismo 7 que repete, né? Agora, quem não repete, que está após a vírgula que não repete, 0 para eles. Então, 0 para esse 6, coloquei aqui, ó, e 0 para o algarismo 5, né, que está após a vírgula e não se repete. Então, na parte de baixo ficou 9.900. E que é igual, resolvendo aqui, ó, 426.597 menos 4.265, eu vou encontrar o número 422.332. Sobre, embaixo eu copio 9.900. Agora, gente, a gente pode parar aqui, porque eu já encontrei uma fração que gera essa dízima periódica aqui toda, né, ó. Nem vou apagar ali, porque não... Então, essa fração aqui gera essa dízima periódica aqui, né? Então, eu posso parar aqui e ela é chamada de fração geratriz. Mas, nesse caso aqui, tá vendo que aqui é número par, que também é? Eu conseguiria simplificar essa fração. Por exemplo, poderia dividir em cima por 2 e embaixo tem que dividir pelo mesmo número, em cima e embaixo por 2, e assim ia, tá? Porém, não tem necessidade aqui. Só se o exercício pedir que é para encontrar a fração, por exemplo, irredutível, né? Aí teria que achar a fração mais simples possível que gerava a dízima periódica. Mas nesse caso aqui, se eu pedir lá, encontre a fração geratriz da dízima periódica. Pronto, já encontrei essa fração e ela gera essa dízima periódica, tá? Então, o exemplo terminou aqui. Agora, gente, tem alguns casos que é muito simples. Olha só, quer ver? Vou pegar aqui um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo aqui mais fácil. Por exemplo, se eu tiver uma fração assim, ó, 0,222 e assim vai. A parte inteira é 0, então não precisa preocupar ela. E a parte, não precisa preocupar com a parte inteira. E a parte daqui que repete, só tem número repetindo. Então, olha só, eu coloco esse número que repete em cima e embaixo 9 para ele. Tá? Ah, e se fosse assim, ó, 0, depois repetia 5, 5, 5 e por aí vai. Olha só, é muito fácil, já pode ir direto. Coloca, quem tá repetindo aqui é o 5, né? A parte inteira é 0, não precisa preocupar. E aqui repete o 5, embaixo dele é 9. Ah, e se fosse 0,111 e assim vai, né? A parte inteira é 0, não precisa preocupar, então é 1 sobre 9, tá? Porque só repete 1 e 9 para ele que repete. Aqui só repete o 2, 9 para ele que repete. Só repete o 5, 9 para ele que repete. Isso aqui são casos bem simples, que nem precisa ficar fazendo muito cálculo, né? Vou desmanchar aqui para não ficar muito bagunçado, mas é isso aí, é muito simples essas daqui, tá? Bem simplesinho. Então, vamos parar por aqui. Terminou a aula.